Antes mesmo do grupo humorístico Porta dos Fundos atrair polêmica com seus especiais de Natal, A Primeira Tentação de Cristo e Teocracia em Vertigem, um grupo britânico de enorme sucesso e influência já havia abordado temas controversos, sendo ele formado originalmente pelos membros Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. Este grupo é o Monty Python. Tendo seus integrantes se conhecido nos anos 60 e compartilhando inspirações de outros humoristas influentes como Peter Cook e Spike Milligan, o grupo dos Pythons, como ficaram conhecidos, buscava um tipo de humor diferente, original e que não se rendesse às convenções da época, como a piada final de uma sketch, também chamada de punchline. Com a experiência adquirida em trabalhos anteriores, o grupo criou a série de TV Monty Python's Flying Circus, lançada em 1969 e que era uma compilação de sketches humorísticas abordando as idiosincrasias da vida britânica, questões políticas e até uma comédia mais nonsense. O sucesso rendeu 4 temporadas até o ano de 1974, totalizando 45 episódios e alçando o grupo ao patamar de um dos maiores representantes da comédia mundial. Com o sucesso na TV, era chegada a hora de explorarem o terreno cinematográfico, e mesmo com um orçamento modesto, o grupo lançou em 1975 o clássico Em Busca do Cálice Sagrado, uma paródia da lenda do Rei Arthur, que contava com todos os elementos que tornaram o humor do grupo tão único, rendendo quase 13 vezes o seu orçamento nas bilheterias e aclamação mundial de público e crítica. Para sua sequência, os criadores decidiram ir mais além, satirizando a venerada história de Jesus Cristo, retratada no Novo Testamento. Curiosamente, os realizadores, após muito refletirem, deixaram a ideia na tangente, pois, segundo eles, a vida de Jesus não era particularmente engraçada, nem seus ensinamentos motivos de qualquer chacota. Ao invés disso, decidiram criar um novo protagonista, que inicialmente seria uma espécie de 13º discípulo de Jesus, mas que evoluiu para um homem que recebeu o encargo de Messias, mesmo sem querer. E com essa premissa, menos ofensiva, mas igualmente absurda, nasceu a vida de Brian. Na trama, vemos a chegada dos 3 reis magos vindos do Oriente, indo louvar e entregar presentes para o menino nascido na manjedoura, abaixo de uma misteriosa estrela. Ao chegarem, percebem que haviam entrado no local errado e que a criança nascida se chamava Brian. Inconformados, os 3 reis magos levam os presentes de volta e entregam para o verdadeiro Messias, Jesus, nascido na manjedoura ao lado. Anos se passaram e Cristo está pregando o sermão ao pé da montanha, sendo testemunhado por diversos seguidores, incluindo Brian, um homem idealista que não aceita o contínuo domínio romano sobre a Judéia. Entre o público de seguidores, Brian encontra Judite, uma integrante do grupo rebelde conhecido como o Frente dos Povos da Judéia, e se apaixona por ela. Disposto a conquistá-la, Brian decide se juntar ao seu grupo e passa a cometer pequenos atos de vandalismo contra os romanos. Mas à medida em que percebe que seu grupo e os demais voltados à libertação da Judéia passam mais tempo brigando entre si do que resolvendo alguma coisa, o protagonista é levado a várias situações involuntárias, incluindo se tornar o mártir messiânico do povo judeu. Embora a abordagem secundária da história de Jesus tenha tornado o filme menos transgressor, isso não impediu que a obra fosse vítima de polêmicas. Tendo sido proibido na Noruega e recebendo a censura etária máxima em diversos países, o filme quase não viu a luz do dia quando a empresa financiadora abandonou o projeto ao descobrir o seu conteúdo. Felizmente, o ex-Beatle George Harrison, fã de longa data do grupo, decidiu bancar o filme com sua produtora. Ainda assim, o longa foi outro sucesso de bilheteria, maior que seu antecessor, e com o passar dos anos, foi ganhando popularidade e aclamação com a crítica, sendo considerado um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos. E mesmo com seu conteúdo sendo visto como ofensivo por várias organizações religiosas, a obra, na verdade, não se trata de uma sátira ao cânone da religião católica, mas sim de seus aspectos mais insensatos. A começar pela questão do fanatismo religioso. Brian, filho de uma judia com um soldado romano, não tem intenção de se tornar um líder, tampouco um salvador, apenas entrando na história pelo seu interesse platônico por uma rebelde e seu sentimento de revolta acerca da subserviência do povo não foge do senso comum, como demonstra na cena em que imita outros pregadores para escapar do exército romano, mesmo sem acreditar em nada no que está discursando. No entanto, por fazer o arquétipo da figura salvadora, o personagem passa a ser seguido por centenas de fiéis, que atribuem sentido a qualquer um de seus atos, como na cena em que o mesmo perde sua sandália e seus seguidores a encontram como se fosse um tesouro divino. Além disso, quando sua fama se espalha por toda a Judéia, os fiéis o seguem até sua casa e clamam por ajuda. E mesmo com Brian dizendo que eles não devem depender de líderes, e sim agirem por conta própria, uma multidão adentra sua casa em busca de milagres, desde pessoas com dor de cabeça até outras possuídas por demônios. Não fosse o bastante, o personagem acaba sendo condenado à crucificação por motivo nenhum. E ao invés de ser salvo por seu grupo, por sua mãe ou por seu amor Judite,
o mesmo é relegado ao destino da morte lenta e dolorosa, pois a sua figura como Marte se torna um poderoso símbolo em qualquer revolução. Indo além da trajetória do protagonista, o filme aborda a insensatez de situações corriqueiras da época, como é o caso da morte por apedrejamento. Aqui, temos um senhor de idade que, por ter usado o nome de Jeová para elogiar o jantar preparado pela esposa, vai ser castigado até a morte, além da maioria dos apedrejadores serem mulheres disfarçadas, em uma paródia ao fato de boa parte das vítimas do castigo serem mulheres, como Maria Madalena. Chega um ponto em que todos são apedrejados por mencionarem o nome de Jeová em vão. Outro ponto de destaque está nos próprios membros dos grupos revoltosos da Judéia. Não fosse o bastante existirem vários grupos que são antagônicos entre si, mesmo buscando uma causa em comum, os integrantes nem mesmo sabem pelo que estão lutando, como no momento em que passam a argumentar sobre as crueldades do povo romano. E o que temos como exemplo são saneamento básico, educação, medicina, água encanada e paz. Mesmo com tais situações já demonstrando a genialidade por trás do humor do filme, por se tratar de uma obra do grupo Monty Python, a comédia não se resume à sátira do tema principal. Tal como aconteceu no filme anterior, as piadas mais sem noção estão presentes como no momento em que Brian cai do topo do castelo que ainda estava sendo construído e é capturado por alienígenas. Também há momentos de escatologia, como na cena em que um dos servos vai limpar o sangue e as mutilações na arena de gladiadores, e quando vê um anel preso no dedo de um dos braços arrancados, leva o braço com o anel escondido na roupa. Falando em gladiadores, o filme ainda faz humor com a batalha entre eles, na arena, onde um escravo vai enfrentar um suposto campeão, mas ainda assim consegue derrotá-lo simplesmente fugindo dele, fazendo o campeão morrer de parada cardíaca. E por último, mas não menos importante, temos um humor mais óbvio, mas não menos genial, envolvendo gramática e a forma peculiar dos romanos se expressarem. No caso do primeiro, Brian vai escrever uma mensagem de ódio aos romanos, sendo flagrado por um de seus militares, que ao invés de repudiar a mensagem em si, repreende o protagonista por escrevê-la errado, o obrigando a passar a noite toda reescrevendo a mesma mensagem por toda a parede até aprender. Já no caso do segundo, vemos Pôncio Pilatos, a única figura da trajetória de Jesus Cristo que tem maior espaço em tela, que não consegue pronunciar corretamente palavras escritas com a letra R, o que de início é motivo de piada entre seus próprios soldados, mas logo se estende para todo o povo judeu. Inclusive, é pelo seu erro de dicção que o protagonista tem seu irônico encerramento na cruz, que ainda conta com o engano dos soldados que salvaram um condenado errado, ou de outro grupo revoltoso dos judeus, que em um ato de rebeldia política, cometem suicídio antes de salvarem Brian. Sendo reconhecidamente uma das paródias mais influentes de todos os tempos, A Vida de Brian aborda de maneira inteligente algumas das principais incongruências encontradas nas pregações da religião católica, que ao mesmo tempo que traz mensagens de amor, comunhão e fé, também expõe práticas intolerantes, como apedrejamento e morte por crucificação, sem qualquer motivo justificável. Ao mesmo tempo, a obra aborda questões inerentes à estupidez humana, como sua necessidade de seguir de maneira cega uma figura de autoridade, ao invés de pensarem em agirem por conta própria, ou de se revoltarem por causas que nem mesmo elas entendem o motivo, como o filme faz ao abordar o feminismo de um homem ou das diversas segregações de movimentos em prol da Judéia, que lutam entre si por puro egocentrismo e que se rebelam contra os romanos, mesmo com os benefícios trazidos pelos mesmos. Ao fim de tudo, Brian acabou sendo vítima da tolice e incongruência humana que, por reclamarem constantemente de sua situação, acabam sendo levados a situações ainda piores. Ironicamente, foi também graças ao otimismo do homem que o protagonista viu sua situação lamentável sob outra perspectiva ao som da música Sempre Vejo o Lado Bom da Vida. Talvez seja justamente essa prática que nos falte, inclusive nos dias de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.